Boa noite a todos. Antes de darmos início, precisamos fazer alguns esclarecimentos. Primeiramente, checar com as senhoras e senhores se estão todos tendo boa audição. Meu nome é Eric Teixeira, mestre de cerimônia, e farei a condução deste ato solene. Todos ouvem bem? Ouvem bem. Ok. Passaria aqui uma informação breve, apenas como será procedida a solenidade. Essa solenidade de praxe acontece no nosso auditório, aqui da OAB, e devido ao momento em que o país atravessa, estamos realizando por plataforma digital. Então, é importante que os senhores saibam a condução do evento. Teremos inicialmente a saudação, que é por um breve texto de abertura do evento. Apresentaria as autoridades da OAB que se fazem presentes nesta solenidade. Na sequência, teremos o hino nacional, o juramento, a leitura nominal de todos os compromissandos, discurso do orador e leitura da ata, e depois as falas das autoridades. Pedimos a todos que acompanhem o evento por todo o seu desenvolvimento, tá? Devem acompanhá-lo e, após este evento, as certidões serão encaminhadas pelo e-mail das senhoras e dos senhores. Dando início, então, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. A solenidade de compromisso por meio de plataforma digital dos novos advogados cujas inscrições foram deferidas pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. É a OAB Maranhão acolhendo o profissional em advocacia. Participam desta solenidade a direção da OAB, o presidente da OAB Maranhão, Dr. Tiago Roberto Moraes Dias, o vice-presidente da OAB Maranhão, Dr. Heleno Mota, a secretária-geral adjunta da OAB Maranhão, doutora Valéria Regino, o diretor-tesoureiro da OAB Maranhão, doutor Caio Saraiva, a conselheira federal da OAB Maranhão, doutora Ana Carolina Souza de Carvalho Nunes, o presidente da Comissão de Jovens Advogados da OAB Maranhão e procurador adjunto da Procuradoria Estadual de Defesa das Prerrogativas, doutor Dionis Muniz, o presidente da Comissão de Seleção e Inscrição da OAB Maranhão, Dr. Felipe Vidigal, e o vice-presidente da Comissão de Seleção e Inscrição, Dr. Leandro Amorim Gomes. Com a palavra, o presidente da OAB Maranhão, Dr. Tiago Dias, para declarar aberto os trabalhos. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Acho que a voz não está muito boa. Eu vou pedir licença aqui. Tirar aqui momentaneamente a máscara. Boa noite a todos, queridos compromissandos e compromissandas, integrantes do Sistema OAB que nos honram com a presença de todos. Quero aqui destacar esse momento ímpar de grande importância para nós da Ordem dos Advogados do Brasil, dizer que é um prazer e uma satisfação muito grande recebê-los aqui na nossa casa, recebê-los nessa instituição que é a instituição de maior credibilidade, instituição civil de maior credibilidade desse país. Quero destacar que vivemos um momento ímpar na história do mundo e também da Ordem dos Advogados do Brasil. É um momento ímpar que todos nós sabemos na história do mundo, é essa pandemia que a todos nós angustia e preocupa, de grande abrangência sanitária e que tem afligido a saúde de muitos e muitos familiares, amigos, conhecidos, e que por isso impede que nesse momento tão importante a gente possa estar fisicamente juntos, como é de praxe, como é de costume e como gosto tanto de fazer, que é poder receber cada jovem advogado e cada jovem advogada, entregar pessoalmente sua certidão com o número da ordem, conversar, falar um pouco, olhar nos olhos e receber nessa que é a casa de vocês. Eu sempre digo que a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente tem como slogan que é a casa de todos, mas de uma maneira muito especial, a partir de hoje, é a casa de cada um dos senhores e das senhoras.
Então, é sempre um prazer podê-los receber pessoalmente aqui. Esse momento, infelizmente, por conta da pandemia, isso não é possível. Então, fazemos pela segunda vez na história, e a primeira foi anteontem, segunda-feira, pela segunda vez na história fazemos um compromisso de jovens advogados por videoconferência. Isso, e com isso queremos denotar, primeiro, o respeito, a preocupação e a responsabilidade de acolhê-los na Ordem dos Advogados do Brasil, com a consciência de que vocês precisam receber a carteirinha de vocês, precisam receber o número de ordem para que possam exercer o mistério profissional para qual se habilitaram e, depois de tantos e tantos anos de estudo, receberam a aprovação no exame de ordem e aqui estão hoje para receber o título de advogado e de advogada maranhense, de advogado e de advogada brasileira. E dizer que, com essas palavras, que quero que vocês tenham absoluta certeza que, momentaneamente afastados, mas quero estar junto de vocês, junto com a casa, junto com a ordem quer estar junto de vocês, em cada momento do exercício profissional de vocês. E, por isso, desde já, saudando a presença do nosso presidente da Comissão de Jovens Advogados, doutor Jones Muniz, quero, desde já, doutor Jones, lhe fazer uma incumbência. Normalmente, esses compromissos, eles são feitos aqui na casa, como regra, e a gente tem um momento de recepção, de acolhida aos jovens advogados e jovens advogadas. Nesse momento, a gente normalmente tem um lanche, um café da manhã, palestra, alguns membros das diversas comissões que nós temos na casa falando do funcionamento da casa, convidando para participar da casa, mostrando como funciona, e, infelizmente, isso não é possível nesse momento, mas, desde já, doutor Jones, quero lhe deixar incumbido de, assim que terminar esse isolamento necessário por questão de saúde, assim que terminar essa pandemia, quero lhe deixar incumbido de fazer um momento de acolhida, uma recepção a cada jovem advogado e a cada jovem advogada que aqui hoje está, porque é muito importante a compreensão e o conhecimento da casa que é de vocês a partir de hoje. Então, quero desde já fazer esse compromisso com vocês e, tão logo seja possível, recebê-los presencialmente aqui na Ordem e, se Deus quiser, para que a gente possa estar, de maneira física, entregando a carteira de advogado para cada um de vocês e de advogada para cada uma de vocês. Quero, nesse momento, agradecer a toda a equipe técnica e das nossas comissões, e nossa diretoria e conselho seccional, que tem trabalhado para que a gente possa, mesmo nesse momento difícil, manter alguma normalidade. Quero saudar o nosso diretor tesoureiro, doutor Caio Saraiva, aqui presente, vem fazendo um esforço hercúleo para que a gente possa ter todas as ferramentas necessárias para fazer esses compromissos de jovens advogados. Doutor Caio, que desde semana retrasada, quando editamos a resolução estabelecendo os compromissos por videoconferência, esteve o tempo inteiro com a equipe técnica para possibilitar que a gente faça isso. Hoje, desde cedo, esteve com a equipe discutindo, deliberando para saber a melhor forma e está sempre aprimorando esse compromisso de jovens advogados. Ele tem sido entusiasta do recebimento de vocês, sempre com a maior urgência possível. Saúdo o doutor Caio, quero aqui parabenizar também a doutora Ananda, que não está presente, secretária-geral da Casa, a doutora Valéria Regino, que são secretária-geral e secretária adjunta do AB Maranhão, que mais diretamente fazem o trabalho junto às comissões de seleção, inscrição e de exame de ordem, para que, nesse momento difícil em que a gente precisa observar as regras sanitárias da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, elas têm feito um trabalho junto com toda a equipe de colaboradores e funcionários dessa casa, para que a gente não pare e funcione dentro daquilo que é possível, mantendo a saúde de todos, e faço meu agradecimento à doutora Valéria Regino, doutora Ananda. Aqui também presente nessa sala de videoconferência, o nosso vice-presidente do AB Maranhão, doutor Heleno Mota, que tem sido parceiro nas tomadas de decisões, parceiro nas urgências que têm surgido a cada dia e, sobretudo, no estudo do nosso Estado. Ele, que é da cidade de Imperatriz, tem bem representado a seccional em toda a região sul, principalmente nesse momento em que, por motivos óbvios, não podemos, várias vezes, eu não consigo estar presente no sul do estado, e o nosso vice-presidente Heleno tem feito esse papel de maneira muito, muito brilhante. Quero registrar a presença e agradecer também de cada funcionário dessa casa, especialmente dos funcionários vinculados e dos membros das comissões de exame de ordem, seleção e inscrição, que mesmo em tempo de pandemia estão recebendo os processos,
para fazer análise de documentos, para fazer o deferimento, para cada um poder hoje estar aqui recebendo o título de advogado, de advogada, e faço isso na pessoa da coordenadora do setor, doutora Rose. Quero agradecer a presença da nossa conselheira federal também, doutora Ana Carolina Souza de Carvalho Nunes, que vem fazendo um trabalho na Comissão Nacional de Política Penitenciária e na nossa Comissão Seccional, um trabalho que tem sido reconhecido nacionalmente. Ainda hoje recebemos uma ligação do Conselho Nacional de Justiça, buscando replicar em todo o país uma portaria conjunta que nós, aqui do AB Maranhão, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Comissão Nacional de Política Penitenciária, isso capitaneado por doutora Carol, assinamos para que seja feito atendimento dos custodiados por meio de videoconferência. E também saudar e registrar os nossos presidente e vice-presidentes da Comissão de Seleção e Inscrição, doutor Felipe Vidigal e doutor Leandro Amorim. Bem, feitas essas observações introdutórias iniciais que precisava fazer, esses agradecimentos àqueles que possibilitam que hoje estejamos aqui, também a nossa equipe técnica de comunicação, de informática, o Vitor, o Matheus e o Eric aqui presente. Quero agradecer a eles por estarem nos ajudando nesse momento, destacando e frisando com muita ênfase que estamos observando todas as regras sanitárias estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Estamos com a equipe reduzida aqui na ordem, 5 pessoas comigo para poder providenciar o que é necessário para fazer a videoconferência e mantendo o distanciamento necessário, os demais colaboradores com uso de máscara, estava com máscara, tirei para poder a voz não ficar comprometida na fala com vocês. Mas, feitas essas considerações, quero, nos termos da Lei 8.906, Estatuto da Advocacia, os poderes que me confere o Estatuto da Advocacia enquanto presidente seccional, nesses termos, declaro, nesse momento, aberta formalmente essa solenidade de compromisso. Convidamos a todos para acompanharmos a execução nacional brasileira. Mandar novamente. Mandando.
Neste momento, daremos início ao juramento e pedimos a todos os compromissandos que fiquem com a mão direita estendida durante todo o juramento. Convidamos a compromissanda Luana Paiva de Souza para que inicie o juramento pausadamente e que deverá ser repetido por todos os novos advogados. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Observar a ética. Os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição. Defender a ética. A ordem jurídica do Estado Democrático. Os direitos humanos. Os direitos humanos. A justiça social. A justiça social. A boa aplicação das leis. A boa aplicação das leis. Rápida administração da justiça. A rápida administração da justiça. O aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. O aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E prometo. Neste momento, o doutor Tiago Dias conferirá certificados aos novos advogados. Bem, os termos da Lei 8.906, com muita alegria, muita satisfação, feito o juramento legal, conforme determina o Estatuto da Advocacia. Nesse momento, os declaro advogados e advogadas brasileiros, advogados e advogadas do AB Maranhão. Uma salva de palmas. Parabéns! Sejam muito bem-vindos à advocacia, sejam muito bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil. Prazer recebê-los. Teremos agora a leitura nominal dos novos advogados e voltamos a informar que as certidões serão enviadas por e-mail às senhoras e aos senhores. Iniciando a leitura nominal, Adriano Souza Lamar, Amanda Rios de Oliveira, Ana Mirela Sampaio de Macedo, Ana Paula Reis da Silva Souza, Andressa Miguens Andrade, Anne Geisiele Carneiro Silva, Antônio Gonçalves de Souza, Arnor Criston Cunha Serra, Bianca de Melo e Silva Moraes, Brenda Guedelha da Silva, Bruno dos Santos Everton, Camila Souza Oliveira Lima, Carlos Eduardo Muniz Abdala, Cláudio Henrique Rodrigues Galdês, Débora dos Santos Lisboa, Denise Martins Lopes, Diogo Lima Souza, Emanuela Barros Barbosa Moraes, Eva da Conceição Monteiro, Juliana Alencar Serra Pinto, Hugo Mendes Leonardo, Jailson Carvalho da Silva, Jailson dos Santos Costa, Jainara Camila Barbosa Mendes, Gessé Lindoso Rodrigues, Jorge Luiz Jardim Menezes, José Márcio Araújo Costa, Josidaiane Azevedo Santos Silva, Carina Silva da Costa, Carla Fernanda Castro Diniz, Kênia Robertina Filgueira Fonseca,
Luana Paiva de Souza, Luiz Francisco de Oliveira Neto Júnior, Malaquias Azevedo Filho, Marília dos Santos Botão, Roberta Camarano Monteiro Vanderlei, Rodrigo da Silva Ribeiro, Rodrigo Marcelo de Carvalho Cardoso, Romildo Elias Queiroz Azevedo, Rosângela do Perpétuo Socorro Muniz Almeida, Sandro Marcos Sá de Souza, Selma Maria Calvé Carvalho, Suênia Marcele Braga Belisário Castro, Tainã Gonçalves da Silva, Iago Henrique da Silva Lima, e concluindo a leitura nominal, Iago Oliveira Costa. Neste momento, o orador Arthur Stolpe de Serra falará dos novos advogados. Agradeço a palavra passada pelo jovem anfitrião. Eu preciso somente que me confirme que estão me escutando. Perfeitamente. Cumprimento a todos que estão participando desta solenidade, bem como a todos que a tornaram possível de acontecer. Peço licença aos antigos membros da casa e funcionários para falar especificamente com aqueles a qual esta solenidade se destina, meus pais. Eu, como orador da turma, recebi uma missão sagrada, a de representá-los neste momento. Meus queridos, sei que há muito esta data era aguardada. Senti na pele, assim como vocês, as frustrações, os desafios, as incansáveis horas de estudo e as inseguranças, sim, ao ponto de nos indagarmos se a área jurídica realmente fazia parte do nosso perfil. Mas cá estamos, chegou o dia, este é o nosso momento. Hoje nos tornamos advogados. Vivemos em um momento de enorme instabilidade social e econômica, e por isso, mais do que ninguém, não podemos e nem devemos nos elidir diante dos abusos que são praticados contra a nossa honrada classe. O que foi dito certa vez por Sobral Pinto pode parecer clichê, mas jamais utópico. A advocacia não é profissão de covardes. O ano de 2019 foi um ano histórico, não somente pelo término de nossos longos 5 anos na Faculdade de Direito, mas também pela criminalização da violação, ao que a partir de hoje são nossas prerrogativas. A Constituição Federal diz que somos indispensáveis, mas o que nos torna indispensáveis? Será que o que está lá previsto é somente um critério de formalidade ou legitimidade para o que é fomentado pelo Estado? Será que o exercício de nossa profissão é menos importante da que é exercida por um promotor de justiça ou por um juiz? Não, doutores. Vivemos em pé de igualdade. E embora que para alguns a afirmação que está contida no artigo 6º do nosso Estatuto não passe de palavras vazias, nós, assim como eles, cumprimos a mais nobre e importante missão que o céu deu aos homens, a de buscar e zelar a justiça. Somos indispensáveis porque estar do lado do Estado com todo o seu poder soberano é cômodo, e por isso estamos aqui para refrear qualquer ataque aos direitos individuais e coletivos da sociedade. Somos indispensáveis porque servimos como elo entre o cidadão e inexcusável acesso à justiça. Somos indispensáveis porque lutamos diurna e noturnamente pela manutenção do Estado Democrático de Direito e pela busca da mais célere aplicação da justiça. Pois justiça que tarda é injustiça camuflada. Mas não se engane, não poderia terminar minha fala sem deixar de citar as pessoas que, mesmo estando por trás, são o norte desta e de todas as demais vitórias que estão por vir. Nossas famílias, amigos e professores, pessoas que nos acompanharam durante toda a nossa jornada acadêmica. E ainda que, por vez ou outra, não pudesse colaborar do ponto de vista material, nunca deixaram faltar o apoio moral necessário para não nos fazer desistir. Pessoas que nunca duvidaram de nossa capacidade, quando a dúvida, por vezes, estava enraizada em nossos próprios corações. A essas pessoas eu peço uma salva de palmas.
Alguns aqui, por qualquer motivo, podem encarar... Perdão, eu não sei se estão me escutando, porque Estão escutando? Só levantem a mão. Ok. Alguns aqui, por qualquer motivo, podem encarar a advocacia como rito de passagem, mas a essas pessoas eu peço que, enquanto fizerem parte desta ordem, que lute incansavelmente pelo que ela prega, lute pela defesa de suas prerrogativas. Por isso, que a partir de hoje, façamos de nosso estatuto uma segunda Bíblia, da seccional, uma segunda casa. E a partir do juramento já feito, lembre-se, valorizar e dignificar o exercício da advocacia é trabalho nosso. Vocês nunca estarão sozinhos. E seguiremos juntos para fazer do Brasil o país mais justo e igualitário. Muito obrigado. Secretário-Geral e presidente da Comissão de Exame de Ordem, doutora Valéria Regina. Está no YouTube. Geralmente está no YouTube. Está no YouTube, geralmente. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou fazer agora a leitura da ata. Aos 15 dias do mês de abril de 2020, na cidade de São Luís, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, às 18, na secção do Estado do Maranhão, perante o Conselho Seccional, às 18h30, compareceram os senhores aqui presentes e declararam que, tendo sido deferidos os seus pedidos de inscrições no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão, como se verificam do registro de folhas e livros respectivos, sob os números 21.753 a 21.798, vem prestar o compromisso, como de fato prestam, de fielmente observarem as regras que lhes impõe o Estatuto da Advocacia e da OAB, o Regulamento Geral e o Regimento Interno desta seccional. E, como assim declarassem, fez-se este termo que vai assinado pelos declarantes e pelo presidente desta seccional, Dr. Tiago Dias. Parabéns a todos. Sejam bem-vindos. Conclusa a leitura da ata. Ouviremos, neste momento, o presidente da Comissão de Jovens Advogados da OAB Maranhão e procurador adjunto da Procuradoria Estadual de Defesa das Prerrogativas, Dr. Dionísio. Boa noite a todos e a todas. Com muita alegria que eu cumprimento a todos vocês, novos colegas advogados e advogadas que hoje entram na advocacia, sem dúvida, em um momento muito complicado de crise, mas que certamente isso não os desanima, muito pelo contrário, isso os coloca como advogados que serão, sem dúvida alguma, aguerridos e aguerridas para enfrentar as dificuldades que nós encontramos no início da carreira. E, iniciando, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês, a pessoa do presidente Dr. Tiago Dias, parabenizar o orador, né, pelo brilhante discurso que foi prestado hoje nessa solenidade, e dizer que a Jovem Advocacia da OAB Maranhão ela é bastante representativa e, sem dúvida alguma, bastante acolhida pela diretoria da seccional, pelo conselho. Nós temos a Comissão da Jovem Advocacia, nós temos o Conselho Estadual da Jovem Advocacia, nós temos o CIJA,
que são órgãos de dentro da OAB que cuidam especialmente da Jovem Advocacia. E nós, lá na comissão, teremos o maior prazer, presidente, de receber todos os nossos novos colegas, assim que toda essa crise passar, assim que todo esse momento em que todos temos que ficar em casa, né? A gente vê que a consciência está dentro da sociedade e todos juntos é que conseguiremos enfrentar todo esse problema. E o que eu digo para vocês é que, apesar de que talvez alguns tenham o medo de que o início dessa carreira ele se torne algo que vá impactar de forma negativa na sua profissão, eu digo a todos vocês que também, em momentos de crise, é momento de se renovar, é momento de observar os problemas e achar soluções. E hoje nós temos a tecnologia a nosso favor para que vocês, ainda assim, mesmo que jovens advogados, possam estar atentos a tudo que vem acontecendo na sociedade, observar as novas oportunidades que vêm surgindo, se preparar para, assim que acabar esse período de crise. Hoje nós temos novas relações de trabalho, nós temos diversas normas que estão sendo editadas e que a sociedade ela precisa, sim, de apoio jurídico, de apoio de advogados e advogadas como vocês que estão entrando hoje com a cabeça fresca. Aproveitem o momento de quarentena para estudar, para se capacitar. E assim que tudo isso acabar, vou ter o maior prazer de receber todos vocês na Comissão da Jovem Advocacia, hoje que é uma das maiores comissões do Brasil. Certamente vocês serão muito bem-vindos. E daqui a pouco vou deixar meu contato aqui para vocês, no chat, para que vocês possam entrar em contato comigo e eu adicionar vocês já no grupo, para que vocês possam interagir com outros colegas, tirar dúvidas e poder contar com a gente no que for necessário. Então, minhas palavras hoje são essas. Brevemente, quero ter uma conversa um pouco mais próxima com vocês, dar um abraço em cada um e dizer a todos vocês que sejam muito bem-vindos. Parabéns, presidente Jones, e quero aqui reiterar a solicitação de que tão logo passe essa pandemia, o nosso sistema de acolhida da Jovem Advocacia, nossa Comissão da Jovem Advocacia, o Conselho Estadual da Jovem Advocacia, o Centro de Integração da Jovem Advocacia ao Mercado de Trabalho, nosso CIJA, façam uma grande acolhida para todos esses colegas que hoje não podem presencialmente estar aqui na ordem recebendo sua certidão de advogados. Se Deus quiser, isso será logo, a gente há de superar esse difícil momento pelo qual passamos. Registramos que prestigia esta solenidade o conselheiro seccional e vice-presidente da Comissão de Exame de Ordem, Dr. Pablo Naui. Ouviremos agora a conselheira federal da OAB Maranhão, doutora Ana Carolina Souza de Carvalho Nunes. Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria, uma felicidade poder participar desse evento, especialmente porque eu vi duas amigas muito especiais participando dessa cerimônia de solenidade, que é a doutora Eva Monteiro, e a minha amiga de infância, Roberta Camarano, agora a doutora Roberta, e além de me deixar muito feliz, me deixa muito emocionada também, porque a Roberta foi amiga de infância do meu irmão, e depois, na faculdade, foi minha amiga de infância também. Enfim, eu quero desejar boas-vindas a vocês. Infelizmente, é um momento muito delicado. Normalmente, esse momento é de muita alegria, de muita felicidade, de muita emoção, porque todo mundo pode compartilhar com os familiares de vocês. O doutor Dione, ele faz uma cerimônia de ingresso na ordem, uma cerimônia muito bonita, muito especial. Eu tenho certeza que ele já deve estar pensando e bolando em algo muito especial para recebê-los assim que tudo isso passar. A maior petição que eu posso fazer hoje, por todos nós e para todos nós, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, e que a partir de agora, nesse novo momento da vida de vocês, com toda essa confusão que a gente tem vivido, com toda essa incerteza, mas que a gente possa ter um foco muito especial naquilo que cada um de vocês estão buscando a partir de agora nessa nova profissão, quer seja exercendo a advocacia, quer seja buscando em outras áreas da nossa profissão, que ela tem um leque muito grande a nos oferecer, mas eu desejo que todos sejam realmente muito prósperos, muito felizes e muito abençoados em tudo que vocês se propuserem a fazer.
eu não poderia deixar de agradecer ao meu presidente, doutor Tiago Dias, por tudo que ele me proporciona fazer dentro da instituição. Doutor Tiago é um homem que tem uma visão ampla, uma visão aberta. Vocês vão poder perceber isso ao longo desse ingresso de vocês, a partir de agora, como advogados, vocês vão perceber o quanto o doutor Tiago é generoso e nos permite voar. E hoje eu estou muito feliz exercendo algo que eu de fato gosto, que é atuar dentro do sistema prisional, um orgulho muito grande. Cada conquista que a gente vai tendo, a primeira pessoa que eu busco falar de todas as conquistas é para ele, porque se ele confia no meu trabalho e eu consigo fazer algo em prol da advocacia, especialmente elevar o nome da Advocacia do Maranhão, é graças à oportunidade que ele me proporciona, ele, toda a diretoria, doutor Caio, doutora Valéria Regino, doutora Ananda, doutor Heleno, nosso vice-presidente. Então, eu quero agradecer demais a toda a parceria e todo o carinho que vocês têm com todos nós. Então, vocês vão perceber que, na verdade, o nome Jovem Advocacia é só uma nomenclatura, mas vocês vão se sentir, a partir de agora, parte integrante da casa de todos, é a nossa casa, a nossa instituição, onde vocês poderão, a partir do momento que vocês ingressarem nas comissões, poderão fazer aquilo que vocês desejarem em prol da advocacia. Então, eu já me estendi demais. Gostaria muito que hoje fosse o momento que a gente pudesse, vocês especialmente, comemorar com a família de vocês, mas eu tenho certeza que os pais devem estar muito felizes e devem estar passando na cabeça de cada um todas as dificuldades que os fizeram chegar até aqui. Então, que Deus abençoe a todos e uma boa noite e um feliz ingresso à nossa instituição. Agora, o diretor tesoureiro da família Maranhão, doutor Caio Saraiva. Doutor Caio, seu som está fechado aí. Perdão, meus amigos. Meus amigos, boa noite a todos. Queria inicialmente, estão me ouvindo bem agora? Ok. Queria de forma muito especial, inicialmente, cumprimentar a todos os nossos amigos da nossa instituição que acompanham esta solenidade de compromisso, nossos conselheiros estaduais, nossos conselheiros federais, doutor Pablo Nauê, doutora Ana Carolina Carvalho, presidente de comissões, doutor Leandro Amorim, assim como os nossos diretores também da instituição, doutora Valéria Regina, meu querido presidente Tiago Dias, doutor Heleno Mota, nosso vice-presidente, que reside na subseção de Imperatriz, e todos os nossos funcionários, que tanto contribuem para o funcionamento da nossa casa. E de forma muito especial, meus queridos, cumprimentar todos vocês, compromissandos, que hoje realizam um grande sonho, um sonho de receber a nossa carteirinha, e nós estávamos tão ansiosos quanto vocês, tenho certeza disso, para poder proporcionar este momento. E diante do adiamento cada vez mais da impossibilidade de aglomeração de pessoas, nós encontramos essa solução, uma solução online por meio da edição de uma resolução, para que pudesse proporcionar esse sonho de forma tão especial, num momento difícil, mas que tenho certeza que para nós é muito especial também. Muito feliz hoje por tê-los como colegas de trabalho. A chegada de vocês em um momento tão especial que venha fortalecer cada vez mais a nossa casa. Tenho certeza, no momento a advocacia não é uma profissão fácil, e este momento é ainda mais difícil, no qual enfrentamos uma crise que assola toda a nossa humanidade. Mas a advocacia, como disse Sobral Pinto, e assim como disse o nosso querido orador, não é profissão para covardes. Apesar de não ser fácil, tenho a certeza de que ela pode ser extremamente gratificante. Também bem remunerada. Afinal de contas, uma boa remuneração é importante para todos nós. Veja o nosso querido amigo Dr. Jones, que falou antes de vocês, jovem advogado, presidente da CJA, tão novo, tão jovem e já rico e bem-sucedido, né?
Meu querido amigo presidente Tiago Dias já é bem sucedido também, mas não é tão novo. Vejam os cabelos brancos que já tomam de conta da sua cabeça. Tudo Meus preto, amigos. Caio, tudo preto. Meus amigos, como lhe disse, é uma profissão extremamente gratificante. E tenho certeza que, dentre as profissões jurídicas, é a profissão mais apaixonante que existe. Hoje vocês também ingressam naquela instituição que é a instituição de maior credibilidade do nosso país. Isso em uma pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados. Isso para vocês verem a credibilidade e a importância dessa pesquisa. E a importância da advocacia aqui não vem pela uma fragilidade que vem tendo o Poder Judiciário, o nosso Supremo Tribunal Federal, nos últimos dias. A importância da nossa instituição, ela vem pelo fortalecimento de todos nós, pela representação que nós temos e damos a cada cidadão, pela defesa que nós fazemos da sociedade e do Estado Democrático de Direito. E por tantos outros advogados que fizeram parte desta instituição e que dentro de 88 anos, já que a nossa OAB Maranhão fez 88 anos no último dia 4 de abril, fizeram com que essa instituição se tornasse uma instituição séria, consolidada e forte. Tenho certeza de que vocês serão grandes vencedores. O momento não é fácil, mas vocês poderão contar com a OAB Maranhão, com a Escola Superior da Advocacia, oferecendo para vocês mais qualificação, com a Caixa de Assistência dos Advogados, oferecendo para vocês assistência na área de saúde, odontologia, com as comissões que trabalharão cada vez mais pela sociedade, pela nossa advocacia, trazendo integração para vocês, conhecimento. Façam parte, acompanhem nossa casa. E queria, já me encaminhando ao final, de forma muito carinhosa, deixar a vocês as palavras de fortalecimento do nosso querido Gonçalves Dias. Dizer para vocês que o momento é difícil. Mas não chorem, meus filhos. Não chorem, pois a vida é luta renhida. Que os fracos abatem, mas os fortes, os bravos, só podem exaltar. Hoje vocês são vencedores, aprovados no exame de ordem. E daqui a poucos dias, tenho certeza que serão grandes advogados. Parabéns a todos vocês e viva a advocacia. Nesse momento, ratificamos que a Mirela Marques Leite e o Patrick da Silva Pimentel a lista dos novos advogados desta solenidade. Com a palavra, o presidente da OAB Maranhão, doutor Thiago Dias. Bem, boa noite a todos novamente. Como disse no início dessa transmissão, um prazer, uma satisfação muito grande poder os receber na Ordem dos Advogados do Brasil. Poder, nesse momento, chamá-los de colegas advogados e advogadas, nesse momento que tanto precisamos da advocacia brasileira, que a sociedade civil tanto precisa da ordem e da advocacia, que ao longo de sua história sempre soube ser porto e farol da sociedade civil, indicando o caminho a ser trilhado e a solidez da terra firme. Vivemos tempos de angústia, tempos de severa crise, mas a história nos mostra que nas dificuldades é que surgem, sem dúvida nenhuma, as maiores oportunidades. Quero aqui agradecer fraternalmente as palavras da doutora Ana Carolina Souza de Carvalho Nunes e dizer a ela que a oportunidade dada a ela de tão bem trabalhar na Comissão de Política Penitenciária desta seccional e na Comissão Nacional de Política Penitenciária, doutora Carol, nada mais é do que um reconhecimento ao trabalho que a amiga querida vem desenvolvendo há alguns anos já, à frente da Comissão de Política Penitenciária da nossa seccional, que exatamente a alçou para hoje ser a maior autoridade desse país em política penitenciária dentro do sistema OAB, como presidente que é da Comissão Nacional de Política Penitenciária. Reconhecimento esse que não é da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil do Maranhão. Reconhecimento esse que é da advocacia brasileira e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e hoje além. Reconhecimento esse que é hoje de todas as autoridades que integram o sistema de justiça em nosso país, na medida em que, como disse no início dessa transmissão, a portaria conjunta idealizada por Vossa Excelência hoje é modelo para todas as seccionais e para todo o Brasil, mostrando que o Maranhão também exporta coisas boas, o Maranhão também exporta pensamentos, valores e soluções
para os problemas tão importantes, tão difíceis que nós temos que enfrentar nesse momento. Quero agradecer as palavras do Dr. Caio Saraiva, tem sido o nosso braço direito na condução da casa nesse momento difícil e que tem um papel de muita tribulação. E faço questão de destacar por que digo isso, porque nesse momento, sem dúvida nenhuma, o aspecto financeiro será um aspecto que irá causar dificuldade a todos, e a ordem não é diferente. Prorrogamos o vencimento das nossas anuidades, por óbvio, a inadimplência está alta, isso faz parte, mas doutor Caio, com responsabilidade, com seriedade, tem feito todo o possível, todos os ajustes necessários para que a gente consiga continuar prestando serviço à advocacia, mesmo à distância. E, como exemplo, cito os serviços que vêm sendo prestados pela nossa Escola Superior da Advocacia, que tem feito lives diárias sobre os mais diversos temas, que tem buscado atualizar a advocacia, mesmo à distância, que tem buscado trazer conhecimento e, acima de tudo, esclarecimento sobre o difícil momento pelo qual passamos, esclarecimento sobre as novas ferramentas que estamos sendo obrigados a nos adaptar. Dentre elas, por exemplo, esta videoconferência, videoconferência agora para sustentação oral no Tribunal de Justiça, videoconferência para atendimento dos clientes e tantas e tantas outras ferramentas que têm sido necessárias a cada dia, pois tenho dito que vivemos nesse período de quarentena, período de isolamento, uma verdadeira efervescência e ebulição de normas, regulando a cada dia uma nova dificuldade. Ulisses Guimarães tinha o hábito de dizer que Sua Excelência, o fato, é que ditava o ritmo das coisas. E Sua Excelência, o fato posto, dita um ritmo de urgência, dita um ritmo de constante e necessária atualização de cada advogado e de cada advogada. Nós que temos o condão de sermos os principais defensores dos direitos e garantias individuais e coletivos. Nós que temos o condão de sermos defensores da cidadania, do Estado Democrático de Direito e que temos, por essência, a defesa das liberdades. Nós, advogados e advogadas, nesse momento, precisamos estar atentos, vigilantes e capacitados para muito bem defender os interesses de nossos constituintes. Quero iniciar aqui minha fala fazendo um necessário esclarecimento. Sei que muitos dos colegas estavam já há alguns dias ansiosos por esse compromisso. Sei que muitos dos colegas estavam ávidos por ter seu número de ordem, por poder exercer essa profissão tão abençoada. Muitos dos colegas que 5 ou mais anos de estudo, noites mal dormidas, dias longe dos entes queridos para poder se estudar, passar nas provas, passar no exame de ordem, enfim. Depois de todo esse périplo, a angústia e a ansiedade eu sei que era muito grande. E por isso quero aqui dizer a vocês que um compromisso que tenho desde o início da minha primeira gestão com a advocacia e, sobretudo, com a jovem advocacia desse Estado, é um compromisso de bem atender, bem acolher e de fazer com a máxima celeridade possível os compromissos de jovens advogados. Quero aqui destacar, doutor Caio Saraiva, que quando assumimos essa casa em janeiro de 2016, o hábito era fazer 3 compromissos por ano na seccional, aqui em São Luís, e um compromisso por ano em Imperatriz, como uma forma de fazer uma grande acolhida. Se fazia uma grande recepção em algum hotel, em algum centro de convenção, para que pudéssemos 500, 600 jovens advogados ser acolhidos. Mas entendo, e desde o começo da nossa primeira gestão, defendemos essa bandeira, que não é adequado esperar 3, 4 meses para fazer 5 meses, às vezes, para fazer um compromisso de jovens advogados, na medida em que a ansiedade e a necessidade de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia, essa é a premência e a urgência maior de cada um dos senhores e das senhoras. E, por conta disso, essa tem sido uma bandeira muito forte nossa. A gente faz, em média, 2 ou 3 compromissos de jovens advogados todos os meses aqui em São Luís e passamos a fazer presencialmente em diversas subseções do nosso Estado. Cito Imperatriz, que era feito uma por ano, hoje a gente faz de 2 em 2 meses. Mas passamos também a fazer em Caxias, em Balsas, em Timon, em Bacabal, e em outras subseções, porque entendemos que a ordem deve estar próxima da advocacia e que esse momento tão importante é um momento em que vocês devem estar próximos das famílias de vocês,
como hoje estão e como depois passamos a fazer presencialmente nas subseções, passaram a estar os advogados de todo o interior do Estado. Mas quero com isso dizer que temos um compromisso muito sério com esses compromissos de jovens advogados, com essa acolhida feita na Ordem dos Advogados do Brasil, a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras. E por isso faço aqui esse esclarecimento, para justificar que estávamos já uns 40, 50 dias sem compromisso, por isso teve gente que deu entrada, eu acho que em fevereiro, ainda em janeiro, e coincidiu de que nós temos suspensão dos prazos e da maior parte dos procedimentos da casa, ou pelo menos no ritmo menor, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. E já no começo de março, 35, 40 dias depois, surgiu a pandemia e, claro, a preocupação de não fazer aglomerações. Mas quando vi que não tínhamos um prazo certo, que essa pandemia não tem como a gente vaticinar de maneira precisa quanto tempo irá durar. Então, conversei, doutor Caio, na verdade, cobrou isso muito da gente e conversou comigo, pediu, Tiago, vamos ver a situação desses jovens advogados para que a gente possa acolhê-los. Doutor Caio, lhe saúdo pela iniciativa, porque realmente é algo de grande relevância e importância para a advocacia do nosso Estado, para cada um desses colegas que hoje estão chegando e certamente estão muito felizes com a iniciativa sugerida pelo amigo, por Vossa Excelência, e acolhida pela diretoria de forma unânime e pelo nosso Conselho Seccional do AB Maranhão. Mas quero aqui dizer que, fazendo essa justificativa de demora para a realização dessa videoconferência, nós estávamos estudando, avaliando qual era a melhor ferramenta para recebê-los, os procedimentos que precisavam ser tomados, porque o Estatuto da Advocacia, tanto o Estatuto da Advocacia, lei federal que é, como o Regulamento Geral da Advocacia estabelecido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eles nos trazem requisitos e exigências a serem cumpridos. E por isso a gente não queria correr o risco de fazer esses compromissos sem observância das normas legais, sem observância dos requisitos e exigências formulados tanto no Estatuto como no Regulamento Geral da Advocacia. Mas, passado esse momento, feita a avaliação, feitos esses estudos, estamos aqui hoje com muita alegria, podendo recebê-los na advocacia maranhense, na advocacia brasileira. Quero aqui destacar também a presença, aproveitar a oportunidade, daquele que tem sido incansável em diversas comissões que atua, Dr. Pablo Nauê, conselheiro seccional que é também, agradeço sua presença aqui nos brindando e abrilhantando esse compromisso de jovens advogados, meu amigo Pablo, nesse momento tão difícil pelo qual passamos, em que a advocacia precisa estar cada vez mais unida e cada vez mais coesa. Quero falar a vocês, queridos amigos, queridas amigas que hoje ingressam na advocacia, que vocês ingressam não no momento errado, vocês ingressam no momento certo, porque a história nos mostra que nos momentos difíceis é que a advocacia brasileira sempre soube dar seu contributo à sociedade. Legado esse que vem de Rui Barbosa, de Raimundo Faoro, de Sobral Pinto, manifestado de maneira tão precisa por nosso orador. E que eu quero aqui parabenizar, aproveitar a oportunidade e parabenizar o Arnon Criston pela brilhante manifestação feita, traduzindo de maneira muito sucinta e precisa os predicados e valores da advocacia. Dizer que nesses momentos difíceis, capitaneados pelo legado de Rui Barbosa, de Sobral Pinto, de Raimundo Faoro, de Luiz Gama, o apóstolo negro da abolição da escravatura, essas pessoas nos trazem esse legado histórico de sermos bússola, de sermos porto e farol da sociedade, mas nos trazem também, de maneira igual, a responsabilidade advinda desse legado histórico, a responsabilidade advinda de sermos a instituição civil de maior credibilidade desse país, a responsabilidade de sermos a profissão de defesa das liberdades e defesa do Estado democrático de direito. Digo isso e aqui destacando a importância da advocacia, como muito bem fez o orador, para dizer que quando o legislador constituinte disse, no artigo 133 da Constituição, que somos indispensáveis à administração da justiça, quis ele dizer que somos indispensáveis ao próprio Estado democrático de direito, pois não há justiça sem advocacia, não há Estado de Direito sem justiça e não há democracia sem Estado de Direito. E vejam a importância singular da profissão que cada um dos senhores e das senhoras hoje abraçam, nesse momento ímpar da história da civilização mundial.
de sermos defensores do Estado Democrático de Direito, como no juramento que vocês acabaram de fazer, de sermos defensores da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático, da paz social, dos direitos humanos tão caros nesse período e da boa aplicação das leis. Porque dentro desses preceitos é que está elevado, é que está construído, é que está fundado os valores, que estão fundados os valores da advocacia brasileira, que sempre soube remar contra a forte correnteza da demagogia do discurso fácil, a forte correnteza da demagogia das ações fáceis, sabendo muitas vezes ser contra-majoritária, como assim exige-se da advocacia e do sistema de justiça, com a compreensão de que nós somos os verdadeiros paladinos da defesa da Constituição e da sociedade civil desse país. Quero aqui destacar também, doutor Arnon Criston, a importância do ano 2019 para a advocacia brasileira. Foi o ano em que foi aprovada a lei que criminaliza a violação de prerrogativas. E os senhores e as senhoras, a partir de hoje, compreenderão a grandeza e a importância de cada prerrogativa de nossa profissão. Prerrogativas essas que sempre faço questão de frisar, não são privilégios. Nessas prerrogativas se travestem os direitos individuais e coletivos de cada constituinte, de cada jurisdicionado que nós defendemos. Quando a prerrogativa do advogado é violada, o que está sendo vilipendiado em grau máximo sempre é o direito de seu constituinte, o direito do jurisdicionado de ter atendido o seu bem da vida pleiteado perante o Poder Judiciário. Eis a importância das prerrogativas que cada um dos senhores e das senhoras hoje passam a carregar, prerrogativas essas que, quando violadas hoje, importam em violação de lei penal, portanto, com a necessária observância de todos, de necessária observância por todos, para que a advocacia tenha o primado de respeito à importância do seu exercício profissional. Sempre digo que temos que ter, sim, um Estado juiz forte. As instituições fortes é que são requisito e pré-requisito da existência de um Estado democrático duradouro, como é do intento e da vontade de todos nós. Temos, sim, que ter um Estado Ministério Público e um Estado investigativo, também com a polícia fortes, mas temos de ter a advocacia cidadã igualmente forte e respeitada, para que façamos valer os direitos e garantias de cada cidadão. Nós que somos, como disse, por primazia, os defensores dos valores da cidadania, os defensores dos direitos e garantias individuais e coletivos. Vocês chegam na advocacia no momento das oportunidades. Momento difícil, sim, mas momento de grandes oportunidades. Momento em que vivemos uma fase de aguda transformação. Transformação essa que só o destino é que nos dirá para onde vamos. Transformação essa que aqueles que melhor saberem observar e vislumbrar, antever o que virá, é que sairão mais fortalecidos, sairão na frente de um futuro que ainda não está desenhado, que caberá a nós fazer. Mais do que nunca, vale aquela máxima do escritor espanhol Antônio Machado: caminhante não há caminho, o caminho você faz ao caminhar. E o caminho nós estamos fazendo a cada dia, com a responsabilidade, com a clareza de ações, com a preocupação que todos nós temos que ter com o futuro do nosso país, ficando em casa, mas nos capacitando, buscando aproximar-nos através dessas ferramentas. E aqui, doutor Caio, querido amigo que falou dos meus cabelos brancos, os meus ainda estão pretos, os seus já estão começando a ficar branco, mas digo isso para dizer que vocês, especialmente aqueles mais jovens, chegam talvez com mais vantagem ainda, porque chegam com maior compreensão das ferramentas tecnológicas que muitos de nós ainda estamos aprendendo a utilizar. Por exemplo, essa videoconferência, que para mim é quase uma novidade ainda, mas que muitas pessoas, muitos dos senhores e das senhoras já utilizam com alguma frequência. E quero dizer que as ferramentas das redes sociais, da videoconferência, do diálogo pela internet, da aproximação, isso, sem dúvida nenhuma, são ferramentas que a maior parte dos senhores e das senhoras já conhecem e que, por isso, talvez até saiam na frente nesse momento de transformação, desde que atentos e dedicados
às necessidades que surgirão. Surgirão, depois disso, certamente novos ramos do direito. Vivemos, como disse há um pouco atrás, uma verdadeira ebulição de normas, em que todos nós saímos do mesmo marco, o marco zero, para começar a estudá-las, para começar a compreendê-las, para começar a esclarecer os nossos constituintes, quais devem ser ou não aplicadas, para começar a fazer, por exemplo, um planejamento trabalhista diferenciado, um planejamento tributário renovado, para nós antevermos todos os problemas que virão, e alguns já começam a chegar ao nosso Supremo Tribunal Federal, mas certamente os desdobramentos dessa crise demorará alguns anos para ser concluído. Então, os senhores chegam, sim, no momento de grandes oportunidades. Chegam no momento em que as transformações estão sendo pujantes e que aqueles que souberem compreender as transformações, que se dedicarem às dificuldades, certamente sairão fortalecidos e, como disse o Dr. Caio, conseguirão, dentro de curto espaço de tempo, sucesso profissional, como tem o nosso presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Quero aqui dizer que, nessa caminhada difícil, contem com a Seccional Maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil. Temos buscado estar ao lado da advocacia, temos buscado estar ao lado da sociedade civil nesse momento ímpar e novo pelo qual todos nós passamos. Para a advocacia, por exemplo, a gente tem buscado, como tenho dito sempre em todas as entrevistas que tenho dado, temos buscado alguma normalidade dentro desse período anormal que todos nós vivemos. Por exemplo, nós fomos a primeira seccional que requereu a volta dos prazos dos processos eletrônicos, porque entendemos que tudo aquilo que não leve risco à saúde das pessoas deve voltar a caminhar. Apesar de sermos, e eu faço questão de frisar isso, a posição do AB Maranhão é intransigente na defesa do isolamento e da quarentena, mas aquilo que pudermos fazer de casa deve ter permitido que façamos de casa, aquilo que não leve risco à saúde das pessoas deve ser feito, para que a gente consiga minimamente alguma normalidade nesse período. Por isso, pedimos a volta dos prazos dos processos eletrônicos, fomos a primeira seccional do Brasil a fazer esse requerimento. E, devido a esse requerimento, inclusive, o Conselho Federal do AB recentemente fez uma consulta pública à advocacia, onde prevaleceu esse pensamento, de que deve voltar os prazos dos processos eletrônicos. Do mesmo modo, buscando alguma normalidade, solicitamos à Justiça Estadual, à Justiça do Trabalho, à Justiça Federal, prioridade na expedição dos alvarás judiciais. Pedimos, pela natureza alimentar óbvia que esses alvarás têm para a advocacia. Pedimos prioridade no tramitar das execuções e dos cumprimentos de sentença, por compreendermos que esses processos mais facilmente podem redundar em algum ganho patrimonial à advocacia. E sabemos que o período que se aproxima será um período difícil para todos, não só para a advocacia. Vemos isso na classe empresarial, que está fechada, a maior parte do comércio, vemos isso em todos os profissionais autônomos, vemos isso nas inúmeras demissões que a gente tem verificado Brasil afora, e no nosso estado não é diferente. Então, nesse momento difícil, a gente pediu prioridade na expedição de alvará e prioridade no tramitar de execuções e cumprimentos de sentença. Também pedimos, muito atentos às dificuldades da advocacia, que o governo do estado pague os honorários dos advogados dativos, porque sabemos da urgência e da natureza alimentar desses honorários para toda a advocacia do nosso estado. No âmbito interno, preocupados, e aí com a outra mão, com aquilo que tem que se preocupar em primeiro lugar, que é a vida e a saúde, fomos a primeira instituição desse estado a suspender o atendimento público à sociedade, por entendermos que assim estávamos preservando a vida e a saúde da advocacia, dos nossos colaboradores, daqueles que fazem o sistema OAB, dos funcionários da casa, porque a gente tem que buscar, como disse, o máximo de normalidade sem que isso importe em risco a saúde e a vida de quem quer que seja. E estamos desenvolvendo as ferramentas, tanto, por exemplo, com este compromisso de jovens advogados, como teremos amanhã a primeira sessão da história do AB Maranhão, do nosso Conselho Seccional por videoconferência. Cerca de 100 pessoas participando, e a gente quer fazer o melhor trabalho possível, tentando alguma normalidade dentro desse difícil cenário por qual todos nós passamos. Mas dizer a vocês, como ia dizendo, que contem com a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto como advogados, como cidadãos, como cidadãos e cidadãs. Também fomos a instituição que solicitou, junto ao governo do estado, a suspensão da cobrança dos pagamentos de água e esgoto para as pessoas de baixa renda.
fomos nós também pedimos a suspensão da cobrança dos impostos às pessoas com menor capacidade contributiva, especialmente no que tange ao IPVA. Pedidos esses deferidos de maneira muito adequada pelo governo do Estado e saúdo a iniciativa. Mas aqui aproveito para dizer que fizemos outros pedidos também igualmente importantes. Solicitamos ao governo que decretasse suspensão na cobrança ou o pagamento, como já houve Estado que fez, agora da conta de energia elétrica. O governo federal recentemente o fez para as pessoas de baixa renda, mas esse pedido a gente já tinha feito um pouco logo no começo da crise, lá no meio de março, para que fosse feito pelo nosso governo do Estado, porque entendemos que no momento em que se exige do cidadão e da cidadã que fique em casa, o mínimo de humanidade que se exige é que ele tenha água e energia elétrica para poder ficar em casa e minimamente desenvolver suas atividades, inclusive as atividades profissionais que podem ser realizadas no domicílio de cada um. Nesse prisma, também solicitamos, com a urgência que requer o momento, ao Ministério da Saúde, e pedimos a intervenção do Conselho Federal do AB também nessa direção, a suspensão da cobrança do financiamento estudantil superior, o FIES, porque entendemos que, principalmente aqueles que recém saíram da faculdade, não conseguirão trabalhar normalmente nesse período. Por isso, nada mais justo do que prorrogar o vencimento dessas cobranças do FIES, para que aqueles que tiveram financiamento possam efetuar esse pagamento no momento oportuno, quando estiverem trabalhando dentro de alguma normalidade, que é o que a gente espera que volte o mais rápido possível. Mas, bem, vejo que me alongo já na minha manifestação, mas precisava dizer a vocês que essa casa, como muito bem, e gostei muito da oração do Arnon, essa casa, a partir de hoje, deve ser a segunda casa de vocês. Essa é a casa de todos, como disse a doutora Carol Carvalho, e esse é o slogan da casa, a casa de todos, o AB Maranhão, a casa de todos, mas de hoje em diante é de maneira muito especial a casa de cada um dos senhores e das senhoras. Por isso, passada essa pandemia, passado esse momento de tormenta por qual todos nós passamos, vivemos, quero convidá-los para que venham, sim, fazer parte dessa casa. Venham, sim, participar de mais de 70 comissões que nós temos. Comissão da Jovem Advocacia, e o Dr. Jones já fez o convite para que venham participar. Temos a Comissão de Exame de Ordem, de Seleção e Inscrição, Comissão de Direito do Consumidor, de Direito Ambiental, de Advocacia Criminal, de Política Penitenciária, com a doutora Carol, enfim, uma gama de comissões, tanto na esfera da advocacia, como na esfera de defesa da sociedade. E tenho certeza que os senhores e as senhoras irão se identificar com algumas dessas comissões e virão participar dessa casa, que a partir de hoje é especialmente de cada um dos senhores e das senhoras. Me encaminho ao final da minha manifestação falando da importância de que a gente faça o que precisa ser feito. Tomemos as providências, acima de tudo, nesse momento, de observância às orientações sanitárias da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do nosso país, dizendo que nesses momentos difíceis em que temos que repensar, estamos tendo de repensar muitos dos nossos valores, ficando em casa, ficando com nossos entes queridos, ou, como o caso de muitos, o meu, por exemplo, meu pai e minha mãe são mais velhos, tendo de ficar longe deles, a gente passa a valorizar coisas pequenas. E exatamente nesse momento que vocês passam hoje de travessia, de ingresso na advocacia, que a gente saiba reconhecer aqueles que tanto contribuíram para que esse momento acontecesse. O poeta, filósofo, escritor e advogado grego Cícero nos dizia que gratidão é não só a maior de todas as virtudes, é também a mãe de todas as demais. E gratidão essa que nós temos que ter, acima de tudo, os senhores e senhoras, com todos os entes queridos, que contribuíram para que hoje vocês possam estar aqui, mesmo que de maneira virtual, por teleconferência, recebendo o título de advogados e de advogadas. E quero encerrar essa videoconferência deixando uma palavra de esperança, dizendo que tenho certeza que nesses momentos difíceis, como já disse, é que surgem as oportunidades. E tenho certeza que juntos a gente conseguirá superar o momento difícil pelo qual passamos. O músico, compositor Bob Marley nos dizia que
É melhor atirar-se à luta em busca de dias melhores, mesmo correndo o risco de perder tudo, do que permanecer estático, como os pobres de espírito, que não lutam, mas também não vencem, que não conhecem a dor da derrota, nem a glória de ressurgir dos escombros. Esses pobres de espírito, ao final de sua jornada pela terra, não agradecem a Deus por terem vivido, mas desculpam-se perante Ele por ter apenas passado pela vida. Que a gente saiba fazer a travessia dessa pandemia, saindo mais fortalecidos enquanto seres humanos. Que a gente saia num mundo melhor, num mundo que todos tenham aprendido a importância da solidariedade, a importância de nós nos preocuparmos uns com os outros e nos importarmos uns com os outros, na importância de sabermos que somente unidos conseguimos superar as dificuldades desse planeta, e com a consciência de que a solidariedade, a união e a harmonia entre todos nós é essencial, principalmente no momento em que vivíamos, de radicalismos, de extremismos, de antagonismos. Isso serve para nos mostrar e nos ensinar que precisamos estar juntos para superar as dificuldades que enfrentamos. Muito obrigado a todos. Viva a advocacia, sejam muito bem-vindos à advocacia brasileira. E com essas palavras, declaro, nesse momento, encerrada essa solenidade de compromisso. Viva a advocacia, sejam muito bem-vindos. Em nome do Brasil,